Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com cada irmão aqui presente, com cada um que nos assiste. Vamos colocar em pé e vamos adorar o nosso Deus. Ele vive e nós podemos crer no amanhã. Aleluia. Deus enviou seu Filho amado para morrer no meu e no seu lugar, meu irmão. Creia nisso. Em meu lugar, na cruz sofreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então nós teremos vitória. Terei vitória, verei a glória, o meu Jesus que vivo está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está, porque Ele vive, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Nossas vidas estão na mão do Pai, está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Aleluia. Nossa vida que está nas mãos desse Jesus que está vivo. Nós, pela graça de Deus, estamos dando início a mais um estudo da Palavra de Deus, mais um capítulo que queremos apreciar hoje. Esse é um trabalho da Igreja Batista Pérola dos Mares. E você que está conosco é muito bem-vindo. Seja bem-vindo nesse programa, nessa oportunidade, nesse estudo. Na medida do possível, via chat, pode participar, dando sua opinião ou perguntando, se necessário for. E estaremos, na medida do possível, respondendo as suas questões e as suas interrogações. Igreja Batista Pérola, na Rua Castro Alves 228, lá em Paripe, no bairro Paripe, Salvador. Você é muito bem-vindo também, estando nossas programações presenciais, seja na Escola Bíblica, aos domingos às 16 horas, ou na celebração, domingos também às 18 horas, ali
na Rua Castro Alves, 228, em Paripe, Salvador, Bahia. Sejam muito bem-vindos, portanto, a mais esse encontro, nessa oportunidade. Temos hoje um capítulo muito interessante, mais um capítulo, melhor dizendo, porque há inúmeros capítulos que são interessantíssimos na Bíblia, que nos ensinam muitas coisas. E hoje não é diferente. Vamos extrair lições preciosas para todos nós, alertas que nos são dados, apesar dessa escritura ser a escritura antiga em relação ao que nós vivemos nos dias de hoje, mas a sua mensagem é atual. Sua mensagem não envelhece. Portanto, continua conosco e vamos primeiro buscar Deus em oração, depois vamos conhecer quem está conosco na nossa sala de hoje. Senhor, nosso Deus, obrigado, porque Cristo está vivo, venceu a morte, venceu o mal, venceu tudo e está assentado à direita do Deus Pai, na glória eterna, até o dia em que há de vir para buscar a sua igreja. Nós confiamos nessa promessa e cremos nesse Cristo que venceu a morte e que se tornou nosso Salvador, único e suficiente, para que nós tenhamos essa certeza desde já, desde esse tempo presente, vivendo aqui muitas vezes cheio de limitações e dificuldades, mas sabendo que a glória eterna nos está garantida. E o que nos motiva a continuarmos, motiva a prosseguirmos, levando a mensagem de que Cristo salva a todos aqueles que ainda não conhecem. Continua, pois, conosco, nosso Deus, abre nossos entendimentos, nosso coração, para que, ao abrir da Tua palavra, nós possamos entender a mensagem para a nossa vida nos dias de hoje. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Vamos ver quem está conosco. Emerson, Elias. Graça e paz a todos, um excelente estudo para nós e muito bom estar aqui para aprender um pouco mais da palavra de Deus e estudar mais um capítulo da palavra. Se está em casa, vai preparando aí a sua Bíblia. Vamos ler hoje o capítulo 4 da primeira carta aos Coríntios, então fique à vontade para já pegando sua Bíblia. Elias, seja bem-vindo. Graça e paz a todos, é um privilégio, é um prazer estar aqui nessa sala e que esse estudo possa nos dar a capacidade de entender da palavra de Deus, que o Espírito Santo ele possa nos fornecer, nos revelar, né, a tua palavra, que a gente possa buscar entendimento, né, que isso nos faz crescer a cada dia na palavra de Deus, espiritualmente, né, e em caráter também, né, e que Deus ele possa nos abençoar. Maravilha, então vamos agora partir já para a leitura. 1 Coríntios 4, você está em casa pode pegar a sua Bíblia. Vamos aqui fazer essa leitura aqui dinâmica. Vamos fazer a leitura aqui na versão NVI, na versão internacional. Então vamos lá. Portanto, que todos nós considerem como servos de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. O que se requer destes encarregados é que sejam fiéis. Pouco me importa ser julgado por vocês ou por qualquer tribunal humano. De fato, nem eu julgo a mim mesmo. Embora em nada a minha consciência me acuse, nem por isso justifico a mim mesmo. O Senhor é quem me julga. Portanto, não julguem nada antes da hora devida. Esperem até que o Senhor venha. Ele trará à luz o que está oculto nas trevas e manifestará as intenções dos corações. Nessa ocasião, cada um receberá de Deus a sua aprovação. Irmãos, apliquem essas coisas a mim e a Apolo por amor a vocês. Apliquei essas coisas a mim e a Apolo por amor a vocês. Para que aprendam de nós o que significa não ultrapassem o que está escrito. Assim ninguém se orgulhe a favor de um homem em detrimento de outro. Pois quem torna você diferente de qualquer outra pessoa, o que você tem que não tenha recebido, e se o recebeu, por que se orgulha como se assim não fosse? Vocês têm tudo o que querem, já se tornaram ricos, chegaram a ser reis, e sem nós. Como eu gostaria que vocês realmente fossem reis, para que nós também reinássemos com vocês.
porque me parece que Deus nos colocou a nós, os apóstolos, em último lugar, como condenados à morte. Temo-nos tornando um espetáculo para o mundo, tanto diante de anjos como de homens. Nós somos loucos por causa de Cristo, mas vocês são sensatos em Cristo. Nós somos fracos, mas vocês são fortes. Vocês são respeitados, mas nós somos desprezados. Até agora estamos passando fome, sede e necessidade de roupas. Estamos sendo tratados brutalmente, não temos residência certa e trabalhamos arduamente com nossas próprias mãos. Quando somos amaldiçoados, abençoamos. Quando perseguidos, suportamos. Quando caluniados, respondemos amavelmente. Até agora nos tornamos a escória da terra, o lixo do mundo. Não estou tentando envergonhá-los. Não estou tentando envergonhá-los ao escrever estas coisas, mas procuro adverti-los como a meus filhos amados. Embora possam ter 10.000 tutores em Cristo, vocês não têm muitos pais, pois em Cristo Jesus eu mesmo gerei por meio do Evangelho. Portanto, suplico-lhes que sejam meus imitadores. Por essa razão, estou lhe enviando Timóteo, meu filho amado e fiel no Senhor, o qual lhe trará à lembrança a minha maneira de viver em Cristo Jesus, de acordo com que eu ensino por toda parte em todas as igrejas. Alguns de vocês se tornaram arrogantes, como se eu não fosse mais visitá-los, mas irei muito em breve, se o Senhor permitir. Então saberei não apenas o que estão falando esses arrogantes, mas que poder eles têm. Pois o reino de Deus não consiste de palavras, mas de poder. O que é que vocês querem? Devo ir a vocês com vara ou com amor e espírito de mansidão? Agora o nosso estudo do pastor Arno Ribner. Que texto maravilhoso e, ao mesmo tempo, complicado, né? Eu diria que poderíamos dar um título a esse texto, Admoestando com Severidade. Que palavra firme do apóstolo Paulo a esses irmãos lá em Corinto. A responsabilidade dos pregadores, uma severa reprovação e a admoestação feita por um pai espiritual são os temas desse capítulo. É o que está nas linhas e nas entrelinhas. Contém expressões fortes e um pequeno resumo da realidade experimentada pelos seguidores de Cristo que viveram nos primeiros séculos, em especial na segunda metade do primeiro século. Como foi mais ou menos a vida. Então dá para ter uma ideia nesse capítulo o que esses seguidores de Cristo naquela ocasião experimentavam. Considerando a rivalidade que havia se instalado na igreja de Corinto, da qual não temos informações referentes, por exemplo, à membresia, não se sabe quantos membros havia naquela igreja. Sabe-se que Paulo pregou ali por quase 2 anos. Então, supõe-se que muita gente se reuniu ali, muita gente se agregou àquela igreja nesse período e continuou depois naturalmente chegando. Vez que a cidade é uma cidade cosmopolita, muita gente passava por lá, muita gente chegava em Corinto, né? Então esse capítulo descreve como deveriam ele, Paulo e os demais pregadores serem considerados como ministros de Cristo e dispenseiros ou encarregados ou mordomos dos mistérios de Deus. Assim ele se classifica aqui e assim ele deseja que seja considerado. Pouco importa o julgamento de homens, pois o que de fato interessa é o julgamento divino. Quem julga é Deus, diz ele no versículo 4 desse capítulo. E outra questão, cada um prestará contas da sua fidelidade ou infidelidade a Deus e vai fazer isso diante do Criador quando naquele grande dia, no dia do juízo final, os desígnios e as intenções dos corações serão revelados por Deus.
qual era de fato a intenção, qual era de fato os desígnios do coração, há de se mostrar naquele dia. Paulo mostra a sua preocupação com o que o Senhor pensa do seu trabalho. Ele diz, é Deus que pensa do seu trabalho, e não o que o povo pensa. O julgamento, até mesmo a simples opinião de qualquer ser humano, é de menos importância. Notemos e percebamos que Paulo acrescenta aqui, inclusive, o seguinte, inclusive a inutilidade do próprio julgamento. O que Paulo pensa de Paulo também não tem interesse nenhum, não tem importância nenhuma. E quantas vezes nós nos encurralamos, nos enredamos e tornamos-nos juízes de nós mesmos? Quantas vezes desistimos no meio do caminho por julgarmos que não somos capazes de alcançar a linha de chegada e desistimos no meio da caminhada? Mas esse não é um pensamento saudável e nem vem de Deus. O Senhor nos convida a confiar na sua graça, confiar na sua justiça, mesmo que tudo pareça desfavorável para nós. O prévio julgamento da nossa parte atrapalha a missão, desvia o nosso foco do que verdadeiramente importa e nos coloca numa função que só a Deus pertence. No devido tempo, Deus trará à plena luz as coisas ocultas, como ele diz no versículo 5 desse capítulo. Aqui cabe uma ilustração extraída do Antigo Testamento, quando os amigos de Jó foram visitá-lo. A primeira impressão daquela visita desses 3 amigos de Jó foi de que verdadeiramente se compadeceram da situação deplorável do seu velho amigo. Eles ficaram perplexos com o que viram. 7 dias e 7 noites estiveram ali assentados sem dizer nada. Eu tenho dito que esses foram os melhores dias em que eles estiveram na companhia de Jó. Porque depois desses 7 dias e 7 noites, desse silêncio ensurdecedor, a compaixão se transformou num tribunal em que esses amigos eles se tornaram depoentes e discursaram como advogados de Deus e promotores ou acusadores de Jó. Mas toda aquela falsa sabedoria, ela foi desbaratada quando o Criador, nosso Deus, Senhor de todas as coisas, se manifesta e concede a Jó o dobro do que ele possuía antes. Enquanto aqueles supostos amigos, vulgos amigos, disputavam pela razão e as palavras de Jó lhe soavam como vãs e lamentações, o Senhor lhe sondava os pensamentos e, no devido tempo, declarou o seu julgamento. Lá no versículo final, aliás, no capítulo final, versículo 8, diz assim, porque vocês, falando aos 3, porque vocês não falaram o que é certo a respeito de mim com o meu servo Jó. Ou seja, Deus, no mesmo momento, dá-lhes o troco daquilo que eles estavam argumentando. Então, a situação da igreja de Corinto não difere muito daquela que foi vivida pelos amigos de Jó. E nem da que vivemos em muitos casos nos dias de hoje. Como lá no Apocalipse, da Laodiceia, a igreja de Laodiceia é mais ou menos a mesma situação. Quando a declaração diz assim, já estáis fartos, já estáis ricos. E Paulo usa essa expressão aí com referente aos irmãos em Corinto. Revela uma condição espiritual morna e, portanto, digna de severa reprovação. O verso 8 mostra a atitude que prevalecia na igreja de Corinto, qual seja a de triunfalistas, que se julgavam acima da média. O discurso e inovação na pregação tornaram-se verdadeiros troféus e motivo de disputa entre os crentes. E Paulo expõe a realidade do seu ministério a fim de penalizar seus ouvintes. Mas não é isso que realmente ele faz. Ele parece que faz isso, mas ele faz o que faz para que não sejam penalizados, mas quer fazê-los entender que o espetáculo do mundo, tanto a anjos como a homens, ou tanto a homens como a anjos, não tem a ver com os aplausos e as honras dos habitantes dessa terra. E nem mesmo com os anjos, e sim com as vidas que, cheias do Espírito Santo, estão prontas para padecer o
que for necessário por amor daqueles que o salvou, por amor a Cristo. Então, o objetivo de Paulo não é criar algum tipo de constrangimento àquela igreja, mas corrigi-los. Corrigi-los como um pai corrige os seus filhos. Também não é considerar a si mesmo superior aos seus irmãos, mas que a sua vida revelava que os seus caminhos estavam firmados unicamente em Cristo Jesus. Ele seguia firme nesse propósito. Haveria qualquer dúvida sobre como Paulo vivia, como Paulo agia? Ele disse, tudo bem, não tem problema, eu mando Timóteo, aí ele vai dizer tudo certinho, ele vai mostrar para vocês como é que eu sou, o que eu sou. Timóteo é o seu companheiro fiel. Ele enviaria Timóteo para elucidar qualquer dúvida, se porventura existisse a esse respeito. E como esse perseverante apóstolo Paulo, Deus está constantemente chamando a todos ao arrependimento e fazendo de tudo para salvar e para corrigir. Então a pergunta é, quando ele pergunta finalmente a eles, irei a vós outros com vara ou com espírito de mansidão? Lá no último versículo. Sim, Paulo se intitula como sendo o pai espiritual dos irmãos de Corinto, da igreja em Corinto. E como tal, em condições de corrigi-los se necessário for. A posição de Paulo lhe dá condições e autoridade para chamar a atenção e disciplinar os seus filhos na fé. Após ter ele empregado argumentos irônicos de afeto afetuoso, Paulo termina com essa ameaça. Ele iria, e que ninguém se iludisse a esse respeito, ele iria de alguma forma a Corinto. E nas mãos e na consciência da própria igreja estava a escolha do que sucederia quando Paulo chegasse lá. Eles poderiam ser tratados com espírito de mansidão ou então com vara. A decisão é da igreja de Corinto. Aí cabe, então, uma pergunta agora. Qual é a resposta, a sua resposta, mediante uma severa admoestação do apóstolo? Não se vanglorie pelo dom ou pelos dons espirituais que o Senhor lhe concedeu. Nem ultrapasse o que está escrito, como diz aqui no versículo 6, onde nós lemos assim, irmãos, apliquei essas coisas a mim e a Apolo, por amor a vocês, para que aprendam de nós, o que significa, não ultrapassem o que está escrito. Assim ninguém se orgulhe a favor de homem, nem de outro ser humano. Então, é isso que Paulo está chamando a atenção. Não exagere, não vá além dos limites. Fique dentro daquilo que está estabelecido. Porque parece que estava em vigor na igreja a questão de ultrapassar um querendo passar por cima do outro, quando diziam, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, e assim por diante. Então, meus queridos, que jamais façamos o que estava acontecendo nessa igreja em Corinto, a qual Paulo se dirige e chama a atenção severamente, como vemos nesse capítulo. Mas que cada um de nós seja encontrado fiel quando recebermos do Senhor, nosso Pai, Criador e Sustentador. Da parte dele recebamos, então, podemos a receber o louvor da parte dele, quando ele seja bendito seja, meu filho, que nessa caminhada que você acaba de completar, foi fiel, foi verdadeiro, foi humilde, realizou a obra que lhe foi confiada. É esse louvor que deve nos interessar, não qualquer outra vanglória. Vanglória já diz, a glória é vã, não leva a nada, é apenas momentânea, não acrescenta absolutamente nada a quem quer que seja. Deus nos abençoe, abre nossos entendimentos para que nós possamos extrair desse capítulo lições preciosíssimas. Eu tenho certeza que Emerson e Elias têm contribuições fantásticas a acrescentar ao que nós já dissemos aqui. Deus abençoe. Vamos lá. Deus abençoe. Capítulo muito forte e, inicialmente, queria destacar
que a gente precisa reconhecer que tudo vem de Deus e não que a gente não vá buscar o reconhecimento em status, em vanglória, porque é assim como Jesus falou que aqueles ficavam orando em praça pública, já tinham recebido a sua contribuição. Que não seja assim conosco, que a gente faça as coisas para a glória de Deus, sem buscar reconhecimento de homens, sem buscar status, seja tudo para a honra e glória de Deus. Essa é a minha inicial contribuição. Próximo. O capítulo 4, ele começa muito incisivo, né? Que os homens nos considerem como ministro de Cristo e mordomos do ministério de Deus. Né? Então, o que requer do cristão? Que ele seja encontrado fiel. Então, essa é a nossa busca, fidelidade aos ensinamentos de Cristo, não é? E aí eu me lembro de um texto que eu sou assim apaixonada, que é Mateus 5, de 1 a 12. Jesus falando para as multidões: bem-aventurados, mansos, humildes, os bondosos, os misericordiosos, que não aceitam injustiça, que são sensíveis. E aí, às vezes, as pessoas dizem assim: a crente é besta, né? Isso é coisa de crente. Crente. Não, mas não é isso, porque depois ele vai dizer lá, no versículo 10, nós somos loucos por amor de Cristo. Que pessoal é esse, quando vai num velório de um ente querido, louva a Deus? Então, para o pessoal, isso é loucura. Normalmente, nas nossas cerimônias fúnebres, nós temos esperança, nós temos confiança, a gente não se desespera. Mas para o pessoal, isso é loucura. Então, e o que o Arno falou, né? Apóstolo Paulo, ele era um líder, não é? Um líder de verdade, que se preocupava com o comportamento dos irmãos. E, às vezes, a gente não quer aceitar uma puxada de orelha, né? E o apóstolo Paulo está puxando a orelha do pessoal, e a nossa também hoje aqui, né? Então, é muito, muito bom isso, muito bom. Então, que sejamos encontrados fiéis. Para mim, isso é o mais forte. Eu quero fazer o que Deus quer, né? Nós temos lá nossa missão linda, menos de mim, mais de Cristo em mim. Elias. Vamos lá. No início, né, a gente vê em 1 Coríntios, como Paulo mostra, que nós somos administrador, né, administrador da palavra de Deus. E administrar a sua preciosa palavra, né? A pessoa que tem tem que ter esse privilégio, né, tem dentro de si do que está fazendo. Porque a gente vê que é uma responsabilidade, né? A gente vê que Paulo ele tinha aquela preocupação com aquelas pessoas que ele administrava a palavra, tanto que tinha como o próprio filho dele, né? Aquele cuidado, né? E assim, a gente entendeu o seguinte, que às vezes quando acontece algumas coisas na vida do cristão, nós temos que entender o seguinte, que Deus é o nosso juiz. Não é o mundo que vai nos julgar. É Deus que vai nos julgar. Nós não estamos sujeitos a nenhuma pessoa, né? Nem aos irmãos, a ninguém, mas a Deus. É a Deus que devemos prestar conta. Assim, o ser humano hoje, né? Ele às vezes tem aquela facilidade de querer julgar as pessoas. Ou seja, até nós mesmos, quando abrimos, nós temos aquela facilidade de julgar. Mas tem uma questão, né? Primeiramente, acontece conosco fazer julgamento quando um irmão faz alguma coisa errada. O nosso julgamento é imediato, onde as pessoas não têm nem oportunidade de se defender. E assim, é engraçado que raramente sabemos a história toda de fato, o que acontece, né, com as pessoas. A primeira coisa que a gente vê logo julgando. Né? Portanto, devemos ter cuidado de não julgar os outros, mas deixar o julgamento nas mãos de Deus.
nas mãos de Deus. Então, quer dizer, é fácil a gente abrir nossa boca para julgar, mas às vezes a gente entendeu o seguinte: tem outras pessoas julgando nós mesmos, nossos atos. Né? E a palavra de Deus, como vimos ali no versículo 5, né, que diz o seguinte: portanto, não julgueis nada antes da hora devida, espere até que o Senhor venha. Ele trará à luz o que está oculto nas trevas e manifestará as intenções do coração, né? Então, que é aquela questão, né? A gente, no momento que a gente começa a julgar, estamos tomando o lugar de Deus, porque Deus é o verdadeiro juiz. E às vezes estamos condenando ao irmão algo que a gente não sabemos do que aconteceu, né? E estamos praticamente colocando o irmão em uma situação de condenação. Nós estamos tendo o juiz, nós estamos tendo o advogado, nós estamos tendo o juiz, nós estamos condenando. Então a gente tem que saber o que aconteceu através da história do fato, né? Que aconteceu. Às vezes a gente vê algumas situações falando: o pastor fulano de tal fez isso e aquilo. A gente tem que saber o seguinte: a gente estava lá para ver, a gente abre a nossa mente para qualquer tipo de notícia, a gente tem que ver o fato da história, né? E se a gente não sabe, a única coisa que a gente vai é ficar calado e entregar na mão de Deus, né? Que Deus é o juiz, é Deus que vai julgar. E no momento que a gente começa a julgar que nós estamos errados, Deus vai nos julgar também pelos nossos erros. Perfeitamente, é isso aí. Eu prefiro, Elias, Kaique e Arno, que me chamem de besta, de boba, sabe? De que me enganem, do que eu fazer um julgamento precipitado. Porque a gente pode acabar com uma pessoa injustamente, né? A gente acabar com ela, depois como é que vai consertar depois que a gente falou mal da pessoa, sem ter certeza, né? Sem ter certeza. E Provérbios fala: 6 coisas Deus detesta e a 7ª ele abomina, que tem tudo a ver com julgamento aí, intriga entre irmãos. Isso é muito sério, né? Então o apóstolo Paulo vem chamando a atenção de vários pontos nesse capítulo, né? Cuidado, deixa que o Senhor vai dar a cada um o que cada um precisa, não é você. Agora, a partir do momento que você sabe de fonte segura, o que a Bíblia orienta, vai você a ela sozinha. Não é ter espalhado para todo mundo para depois ir a ela. Vai você e a ela sozinha. Vem cá, olha, o que aconteceu? Me conta aí. Se ela aceitar, ganhamos a pessoa, né? Aí, se ela não aceitar, leva mais um. Né? E vai no processo que a Bíblia ensina. Mas a gente primeiro fala da pessoa para Deus e o mundo, uma coisa que a gente não gosta, antes de ir à pessoa. Outro dia alguém chegou para mim assim, com o coração muito doído. Por que não vieram falar primeiro comigo? Nossa, foi uma facada no meu coração. Por que não vieram falar primeiramente comigo? Né? Então vamos aprender, né, com essa puxada de orelha do apóstolo Paulo, né? Uma questão interessante. Também que nenhum ser humano está qualificado para avaliar, né? Qualquer servo de Deus. Nenhum ser humano é qualificado para avaliar, né? E criticar. Ou seja, a nossa tarefa é continuar fazendo a vontade de Deus, mesmo com crítica. Às vezes a gente, é certo, né, que às vezes a gente fica meio cabisbaixo, né, porque nós somos seres humanos, a gente temos, a nossa estrutura é tão diferente, né, uma da outra. Às vezes algumas pessoas vai se abater mais, uma pessoa vai se abater menos. Às vezes umas não vai nem se abater, mas vai enfrentar aquilo de frente, né? Mas a nossa obrigação é continuar na tarefa, continuar na tarefa que Deus nos deu a cada dia, né? Eu sei que né, enquanto nós estivermos aqui, a luta vai ser grande, né? Porque assim, o ser humano ele não pode ver nenhum errinho, não, eu não falo da pessoa em si, mas isso vem muito dentro da igreja, né? Então assim, a gente tem que saber que crítica vamos ter, né? Avaliação, julgamento nós vamos ter,
Mas a questão é que devemos nos manter firmes e colocar no nosso coração que o nosso julgador é Deus, não é o ser humano. Verdade. Sim, o que eu estava querendo colocar aqui é o seguinte, que Paulo chama para si e para Apolo, nesse capítulo aqui, é Apolo que ele tem aí como companheiro, né? Se importa que os homens os consideram como ministros e tal, que parece que é o Apolo. Mas lá no início da carta ele fala de Sóstenes, que ele está junto consigo também, quando ele começa a escrever a carta lá no primeiro capítulo. Ele fala como despenseiros. É um termo muito parecido com mordomo, embora não seja exatamente a mesma função. Mas o dispenseiro, tanto o dispenseiro como o mordomo, tinha a responsabilidade de saber se está tudo ok na casa. E mordomo era muito comum na estrutura do Império Romano, que era o escravo principal da casa, que era responsável para providenciar, para que não faltasse alimento, para que não faltasse as coisas básicas da casa. Essa era a responsabilidade desse mordomo. Então, o que se chama aqui de dispenseiro é mais ou menos parecido. Quer dizer, eu sou responsável para que nada vos falte. Ele está chamando para si essa responsabilidade. Por outro lado, ele diz assim, eu gerei vocês. Eu trabalhei quase 2 anos aí nessa cidade, portanto, eu tenho, digamos assim, a função de pai espiritual de vocês. Então, essa é a grande preocupação dele. Então, ele lá pelas tantas, ele vai criticando lá, meio como ironicamente, né? Vocês estão ricos, né? E a gente não chega a esse ponto ainda, ou seja, vocês estão acima da gente. Vocês estão se achando. Ele vai falando mais ou menos por isso aí. Agora, aí, no final, ele disse assim, vocês escolhem, eu posso ir com palavras amigáveis, amáveis, ou com vara, né? Eu vou aí. De qualquer forma, eu vou aí. Então, está na mão da igreja como é que ele seria o comportamento de Paulo quando ele fosse a Corinto. É a autoridade de Paulo, né, Elias? A autoridade de Paulo, né? Caramba. Ele era um exemplo, né? O que eu entendo aqui, pastor, eu não sei se o senhor pode concordar comigo, a gente vê que o Coríntios era uma cidade, era uma igreja, que ele tinha vários talentos, né? Tinha os dons, Paulo fala aqui dos dons, de muitas coisas aqui, né? Tanto dos dons espiritual como dos dons, como é que fala? Eu esqueci, a gente falou até essa semana sobre isso aí. Então, quer dizer, eles tinham muito talento. Então, praticamente, eles se achavam, pelo que eu vejo aqui, eles se achavam no patamar acima, né? Dos outros, né? E a gente tem que entender o seguinte, que mesmo o brilho do sucesso, né? A eloquência, a popularidade de alguém que se torna insignificante, porque Deus julga somente a sua fidelidade. Às vezes a pessoa tinha tudo aquilo ali, aquela eloquência, aquela questão de falar, seus dons, né? Mas, e a fidelidade? Deus olha isso em nós. Deus pode nos dar tudo, mas a fidelidade. A gente tem que entender que a palavra de Deus, o que é que ele fala quando, se não me engano, acho que é em Mateus 24, né? Que muitos vão chegar e dizer, Senhor, no seu nome expulsamos demônios, fizemos isso, fizemos aquilo, né? Mas não tinha fidelidade com Deus. O que é que ele vai falar? Não vos conheço, apartai-vos de mim. Então, o dom que ele nos dá vai continuar em nós, até no momento que nós estivermos aqui. Nós vamos fazer as pessoas vão fazer a obra, né? Como Paulo fala em Filipenses mesmo, né? Que muitos imitam ele, muitos pregam a Cristo. Foi até um estudo que a gente falou, acho que foi semana passada, a gente tocou nesse assunto também. Mas não importa, né? O Espírito Santo vai atuar em cima daqueles que estão recebendo a palavra, porque eles estão pregando a verdade. Agora, o que se passa no coração deles, nós não devemos julgar. Quem vai julgar é Deus, né? Como fala aqui, né? Deus é que vai julgar. Então, eles vão prestar conta a Deus. Ele fala de desígnios e intenções dos corações, né? Deus que vai julgar isso naquele dia. Né? Exatamente. E a gente... Só um pouquinho, Kaique. A gente tem que descansar no Senhor, isso que a gente quer tomar para a gente. Poxa vida, deixa, Deus vai resolver. Acredita nisso, Deus vai resolver. Né? Não precisa você querer, acima de pau e pedra, ser juiz do outro. Deus vai resolver, confia. Vai, Kaique.
E peraí, rapidinho só. E como a irmã falou, né? O pastor falou, né? Que no final desse versículo mesmo, quando Paulo fala, para a gente ver a autoridade, a autonomia de Paulo na palavra, né? Nos próprios irmãos de Coríntios mesmo, né? Quando ele fala aqui, ó, o que é que vocês querem? Devo ir com vocês com vara? Olha para isso. Olha. Devo ir com vocês com vara ou com amor e espírito de mansidão? Aí, quer dizer, escolha, né? A escolha é sua, né? Das condições que eu estou vendo aí, a bola está com vocês. Oi? A bola está com vocês. Exatamente. Eu queria destacar o 9. O 9, e como ele é forte, né? Esse versículo 9, o 9, o 10, o 11, o 12, até o 13, né? E porque a mim me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculo ao mundo, tanto a anjos quanto a homens. E lá no 13, ele vai falando várias coisas que os apóstolos sofrem. Quando caluniados, procuramos conciliação. Até agora, chegamos a ser considerados lixo do mundo e escória de todos. A gente contrasta com o que nós vivemos agora, né? Agora as pessoas estão buscando a glória para si. A igreja com a placa da igreja é a foto da pessoa. Pessoas brigando para quem vai assumir o que vai ser o dono da igreja. Eu sou o dono, fulano é o dono. Então, isso contrasta muito com o que os apóstolos fizeram, né? Porque é uma questão de sacrifício. E aí exige, às vezes, o caminho de discipulado, o caminho do líder, às vezes exige muito abnegação, muito esforço em prol do reino. E as pessoas não têm estão perdendo essa vontade. E aí acaba que fica virando uma bagunça, né? Então é importante a gente observar isso. Outro ponto lá já no final do capítulo, né? Que o poder de Deus não é o reino de Deus não é palavra e sim poder. Às vezes é para confrontar o que nós vemos hoje, pessoas que falam de formas tão, como o Juarez falou, eloquentes e cheio de discurso, que no final acabam sendo discursos vazios. Que como está a vida da pessoa, como é que ela age no dia a dia. Então a gente tem que ter cuidado com isso e observar na palavra e tentar pôr em prática, observar aquilo que na nossa vida a gente tem pecado e tem errado. Quando você fala do versículo 13, somos blasfemados, né? Os cristãos foram muito perseguidos. E até hoje, eu estava lendo uma reportagem que quando aqueles atores e atrizes de Hollywood pronunciam o nome de Deus, teve um que ganhou o Oscar. E ele começou a dizer, acorda, gente, Deus é soberano. E deu uma palavra bíblica, ele foi cortado de vários filmes. O Mel Gibson, com a crucificação, aquele filme que ele fez, foi cortado, porque ele é um católico praticante. E o outro que fez o papel de Jesus Cristo também não conseguiu mais papel nenhum depois. Até hoje, quando você vai contra o que a cultura está oferecendo, eles nos cortam, né? E isso nos dias de hoje. Então, mas é isso aí. O que Deus quer? Encontrar-nos fiéis. Fiéis. Somos blasfemados, somos injuriados, acham que a gente é idiota, que a gente não tem cultura, como é que pode levar uma vida assim radical? Mas não importa. A palavra de Deus diz que Deus quer nos encontrar fiéis ao ensinamento dele. Né? Eu tirei aqui uma coisa aqui sobre na minha Bíblia de estudo, e fala o seguinte, referente a esse capítulo 13, do 9 a 13, né? Como diz assim, condenado à morte, né? Aí vem aqui, Paulo alista as provações sofridas pelos apóstolos, né? Sugere que Deus reservou para os apóstolos uma vida de sofrimento testemunhada pelo mundo, pelos anjos e pela igreja.
Aí é aqui, né? Primeiro, a Paulo falta, né? Coisas tais como comida, água, roupa apropriada, né? Enfrenta desprezo, tratamento rude e não tem moradia, labuta de dia à noite, sofre maledicência, né? Perseguição, calúnia, e considerando o refúgio deste mundo, a escória de todos, né? Aí a gente vê, quando a gente olha para a história de Paulo, mostra tudo isso aqui, né? Que ele foi preso, que ele recebeu a chibatada, teve um lugar que ele teve que se fingir morto, quando estava sendo apedrejado, se fingiu de morto, né? Mas como ele, na palavra dele, como ele diz, né? Que nada se compara àquilo que Deus tem preparado. A gente olha a fé dele, ele sabia que algo melhor e bem melhor do que ele estava passando, estava esperando por ele, né? E aí vem aqui no segundo, né, quando ele fala aqui, né? Embora o sofrimento fosse, em um certo sentido, algo específico no ministério apostólico, essa coisa aqui, não deixa de ser também o destino comum de todos nós cristãos, né? Unido em Cristo, que se opõe-se ao pecado, à imoralidade, a Satanás, aos males do mundo e à injustiça. O sofrimento deste é considerado uma comunhão, uma participação no sofrimento de Cristo. E quer dizer, nós vivemos hoje, né, nesse mundo, mas sabemos que daqui a pouco tudo pode mudar. E a gente passar pela mesma situação que eles passaram também. Às vezes eu fico falando, né, nós aqui, graças a Deus, nós estamos num país que não tem aquela perseguição. Mas às vezes eu faço pergunta também, será que quando de nós estamos preparados para isso? Né? E quando vem aquele teste mesmo de perseguição? Aí é que vamos provar a nossa fé. Né? Aí a gente vê toda essa questão, que ele passou por tudo isso, não só ele, como os próprios apóstolos, né? Como a gente vê que ele foi martirizado, todos eles, né? A perseguição, não só de Paulo, mas como de todos. E eles continuaram ali, firme ali, ó, acreditando naquilo que Cristo tinha prometido para ele. E nós, como ele fala aqui, né? Nós não estamos passando, mas qualquer dia nós podemos passar por isso também. Mais algum complemento? Não, tem me perguntado, de repente, isso que o irmão Elias falou, porque hoje, por parte de alguns, assim, aquele... E é realmente uma alegria ver tantos evangélicos no Brasil, né? Agora, o grande problema é que não há conhecimento, não há firmeza. Aí, se vier uma perseguição, por exemplo, vamos ver quantos ficam. Quantos realmente se mantêm fiéis. Esse que é o grande problema. Paulo experimentou todas as situações. Ele disse lá numa outra carta, eu sei viver com pouco e sei viver numa abundância também. Eu sei viver, eu durmo no relento, mas também posso dormir num hotel. Então, eu me adapto em qualquer situação. Mas o apostolado moderno não se adapta a isso, não. Mas quando mudar, não quer ficar em 5 estrelas. Tem comendo caviar. E aí, pastor, complementando essa questão se for do Brasil, né, pegando um gancho, não só vejo na questão de ser perseguido, eu vejo nas ruas, na fila da lotérica, no mercado, como as pessoas reagem, como os cristãos estão servindo de exemplo. Tem tanto cristão hoje, não era para a gente estar vendo dessas situações, aquele jeitinho brasileiro que todo mundo quer tirar. Então, acredito que a gente tem que se policiar nisso para cada vez mais a gente afastar essa má fama do brasileiro, de nós, e que a gente possa servir como exemplo para o próprio Brasil, o Brasil olhar para nós, para os cristãos, e ver que é algo que realmente transforma e que pode transformar esse país também. Mais algum complemento? Então, vou pedir para nosso irmão Elias. O chat hoje está tímido, mas eu pedi para nosso irmão Elias estar orando neste momento, encerrando este momento de estudo. Foi um belo estudo, onde a gente aprendeu muitas coisas hoje, e que a gente possa colocar em prática em nossa vida. Você que está em casa pode reler o capítulo novamente, e aí voltar aqui, estudar novamente e ver aquele ponto que você chamou mais atenção. Então, nosso irmão Elias pode fazer essa oração?
Assim, vamos orar. Ó Senhor Deus, muito obrigado, ó Pai, por esse ensinamento, por esta maravilhosa palavra, por essa lição em que o Senhor nos dá. Que possamos ser, ó Pai, fiel a Ti, dispenseiro, sim, da Tua palavra. E que, ó Deus, que através das perseguições, ó Pai, possamos estar firmes em Ti, ó Deus. Que Tu nos mantenha firme na Tua palavra, no objetivo que a Tua palavra nos conduz. Eu sei, ó Deus, que vivemos em um país que não tem perseguição, não digo perseguição, mas perseguição em maltratar essas coisas. Mas eu sei, ó Deus, que nós não estamos longe disso, ó Pai. E que possamos nos manter firmes em Ti a cada dia. E olhar o exemplo, né, do apóstolo Paulo, dos teus apóstolos, que sofreram pela Tua palavra, que perderam a vida pela Tua palavra. Mas uma coisa eu sei, Senhor, que coisas melhores e maiores do que estão aqui, coisas que estão aqui que são passageiras, está preparado para a Tua igreja. E essa preparação, ó Deus, eu sei que ela é eterna. As coisas daqui, ó Pai, eu sei que são passageiras, se acabam, mas a Sua permanece, ó Deus. E é em Ti, ó Deus, que queremos colocar a nossa confiança, a nossa fé. Nos mantém firme em Deus, em Ti. Que nunca viemos nos desviar de Ti. Que nosso espaço nunca venha se desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Mas se manter firme, olhando para aquilo que Teu Filho fez na cruz, para nossas vidas, nos tirando da escuridão, colocando na Sua maravilhosa luz, nos tirando da morte e nos dando, sim, a Tua vida eterna. Que possamos ser gratos a Ti a cada dia, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Nosso agradecimento de coração a todos que participaram desse momento e um pedido, compartilhe com a sua rede particular, seus contatos particulares, leve mais adiante essa mensagem para que outros também possam ouvir e ser beneficiados, ser edificados espiritualmente. Nosso agradecimento mais uma vez. Vamos orar? Senhor nosso Deus, obrigado por esse momento. Obrigado por todos que participaram, que estiveram conosco, e Tu possas inspirar todos e estimular para que realmente se empenhem no sentido de levar avante essa mensagem para que outros tenham acesso a esse conteúdo e que possam ser também ricamente abençoados. Abençoa Elias, abençoa Emerson, abençoa Jussara, abençoa todos nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Ótima um final de semana a todos. E agora vamos ouvir a música do mês de novembro, mês da música. Nós temos um chamado, uma palavra a pregar, mensagem poderosa que pode vidas transformar. É nosso privilégio servir cumprindo a missão, levando a esperança a toda tribo e nação. Toda tribo e nação. Maranata, muito em breve Jesus voltará. Maranata, Maranata, muito em breve Jesus voltará. Muito em breve o Senhor virá visitar. Aleluia. Temei a Deus e dá-lhe a honra, glória e louvor, pois é chegada a hora do seu juízo de amor. É o nosso privilégio a todo mundo anunciar as novas do Evangelho, que Jesus Cristo vai voltar. Muito em breve vai voltar. Maranata, Maranata, muito em breve
esperamos o raiar, tua luz irá brilhar. Na palavra o alimento, da promessa ao cumprimento. Esperamos o raiar, tua luz irá brilhar. Trabalhando em união, anunciando a salvação. Esperamos o raiar, tua luz irá brilhar. Na palavra o alimento, da promessa ao cumprimento. Esperamos o raiar, tua luz irá brilhar. Tua luz irá brilhar. Maranata, Maranata, muito em breve Jesus voltará. 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 Muito em breve Jesus